Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar para vocês sobre uma série de assassinatos ocorridos no Ceará, ligadas a uma organização criminosa que ficou conhecida como Escritório do Crime. Essa organização foi responsável pelo assassinato de 7 mulheres e um homem em um intervalo de apenas 10 meses, coisa que obviamente gerou pânico total na população e tirou o sono das autoridades também. As mortes foram cruéis, incluindo o decepamento de partes do corpo, pessoas queimadas vivas e coisas horríveis do tipo. Os crimes cuidadosamente planejados incluíam plantar provas em inocentes para se livrar das consequências dos homicídios. Gente, o Escritório do Crime é um caso daqueles de arrepiar o pelinho da nuca, sabe? E foi uma indicação do apoiador do podcast, Lucas Adriano Rodrigues Brito. O Lucas é lá na região onde os crimes ocorreram, no Cariri, interior do Ceará, e ele disse que nunca tinha ouvido falar do caso até o ano passado, quando ele voltou à tona com os 20 anos do crime. Então vamos lá, vamos explicar aqui todos os detalhes desses 8 casos em que o Escritório do Crime se envolveu e, obrigada, Lucas, pela indicação. Esse é um caso, assim, daqueles bem complexos e cheio de reviravoltas. Então, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. O Cariri é uma região metropolitana localizada no sul do estado do Ceará, entre os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Antigamente, essa região era chamada de Triângulo Crajubar. Com o inevitável crescimento, o local passou a incorporar as cidades de Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, somando aí uma população que ultrapassa os 600 mil habitantes. E assim surgiu Cariri, criada para reduzir as disparidades econômicas e sociais entre a capital do estado e o interior, além de minimizar o desigual desenvolvimento entre os municípios. A intenção era que Cariri dividisse investimentos entre as regiões e ampliasse a qualidade de vida de sua população. Com essa influência, Cariri também se tornou um dos territórios mais relevantes, culturalmente falando, do Ceará, tendo uma grande produção da famosa literatura de cordel e outras produções artesanais. A região é conhecida também pelo imaginário religioso em torno da figura do Padre Cícero, responsável por um enorme turismo religioso por ali, já que arrasta milhões de católicos todos os anos para a capital da fé nordestina, Juazeiro do Norte, onde o padre viveu. E apesar da sua rica herança cultural e religiosa, Cariri também tem uma característica única, que atrai criminosos. A sua proximidade com as divisas da Paraíba, Pernambuco e Piauí é um dos fatores que facilitou a movimentação de uma quadrilha e a sua logística para praticar roubos, fugas e até desova de corpos. E assim, infelizmente, Cariri foi assombrada no início dos anos 2000 por uma onda de crimes.
Em apenas 10 meses, 7 mulheres e 1 homem foram mortos com requintes de crueldade. Todos os crimes seguiam o mesmo modus operandi. As vítimas foram amordaçadas, estranguladas, muitas vezes queimadas, e tinham partes do corpo decepadas. O que levou a polícia a crer em um primeiro momento que um serial killer estava agindo na região. O primeiro dos casos ocorreu no dia 25 de maio de 2001. Era uma sexta-feira, último dia de trabalho da semana, e a vendedora de joias Thelma de Souza Lima, de 38 anos, estava pronta para sextar. Não sabemos exatamente o motivo dela ter saído de casa naquela noite, mas imagino que ela tinha planos, talvez foi encontrar alguém, foi ali para um happy hour, sei lá, foi fazer alguma coisa bem de sexta-feira. Mas, para o desespero de sua família, ela nunca mais retornou. O seu corpo foi encontrado na mesma região onde vivia 5 dias depois de seu desaparecimento, já em avançado estado de decomposição. A Thelma foi assassinada com requintes de crueldade. Os laudos do Instituto Médico Legal apontaram que a vítima foi estrangulada, estuprada, amordaçada e queimada. Apesar de ter sido morta de maneira bárbara, o caso de Thelma não despertou grande interesse na época. De acordo com dados da União das Mulheres Cearenses, mais de 57 mulheres foram assassinadas na região entre os anos de 2001 e 2003. Ou seja, como a violência contra as mulheres no Cariri era algo relativamente comum, o crime foi registrado, mas não teve a repercussão que merecia para pressionar as investigações, e naquele momento acabou ficando por isso mesmo. Não houve nenhum avanço significativo no caso da Thelma nos primeiros meses após a sua morte. E eu não consigo nem imaginar a angústia da família, em aguardar um esclarecimento do caso, querer saber o que aconteceu e, claro, uma punição pelos responsáveis daquele crime. E a justiça nunca chegava. Basicamente 2 semanas após a morte de Thelma, outro crime chocou os moradores da região. Em 9 de junho de 2001, moradores do bairro Planalto, na cidade de Juazeiro do Norte, encontraram um corpo jogado em um matagal. Tratava-se de uma mulher jovem. O laudo do Instituto Médico Legal de Fortaleza apontou que a vítima foi assassinada no dia 8 de junho, ou seja, um dia antes de ser encontrada, e que ela foi torturada antes de morrer. Assim como Thelma, a segunda vítima também foi amarrada, amordaçada e queimada viva, além de ter tido alguns dedos das mãos arrancados. O corpo logo foi identificado como sendo da publicitária Luísa Alexandra de Alencar, de 22 anos. Chamada mais como Alexandra por seus amigos e familiares, a jovem era independente e batalhadora. De acordo com a mãe, Antônia Maria da Silva, a publicitária tinha o sonho de conquistar estabilidade financeira para ajudar a sua família. Era uma mulher que pensava alto, tinha objetivos bem definidos para correr atrás de tudo o que almejava para a sua vida. Mas, infelizmente, um ponto final foi colocado antes que ela pudesse alcançar o que desejava. Alexandra, nessa busca por independência, ela não morava mais com os pais e dividia um apartamento com Maria Eliane Gonçalves, de 29 anos, que era uma funcionária pública. Alexandra e Maria não só dividiam um apartamento, como eram confidentes e amigas muito próximas. Para tentar entender o que havia acontecido com Alexandra, remontar ali os seus passos finais, a polícia buscou por Maria Eliane. Afinal, ela saberia dizer a que horas Alexandra saiu de casa, talvez até mesmo com quem ela tinha se encontrado. Poderiam, assim, ficar no rastro de um suspeito. Entretanto, em vez de encontrar um suspeito, acharam mais uma vítima. Maria Eliane foi declarada desaparecida no dia 11 de junho de 2001 por seus familiares. O já conhecido destino de Alexandra fez com que a família de Maria Eliane entrasse em desespero. Teria ela tido o mesmo fim? Foram 3 dias de intensas buscas por toda a região do Cariri até o corpo de Maria Eliane ser encontrado por um vaqueiro a 150 quilômetros de Juazeiro do Norte, na cidade de São José das Piranhas, na Paraíba. A cena era perturbadora até para os policiais, profissionais acostumados a enfrentar as mais diversas crueldades no dia a dia. A funcionária pública teve os dedos da mão esquerda e o polegar da mão direita arrancados
enquanto ela ainda estava viva. Além disso, Maria Eliane levou um tiro na cabeça, um tiro na região pélvica, teve as suas 2 pernas amputadas por um objeto cortante e os pés arrancados. Até chegaram a cogitar se talvez o seu corpo havia sido comido por animais da região, mas um dos legistas afirmou que os cortes eram simétricos, um sinal de que o assassino usou algum tipo de faca para cortar a Maria Eliane. E se os cortes fossem provocados por animais, eles obviamente seriam mais arredondados e desiguais, né? Eles jamais seriam simétricos. Então tudo apontava que Maria Eliane sofreu horrores sob o poder de seu assassino. Não há informações exatas sobre a dinâmica dos crimes. Não se sabe se Alexandra e Maria Eliane foram assassinadas juntas ou os motivos que fizeram com que os assassinos levassem a funcionária pública até o estado da Paraíba. Mas o laudo do IML sobre as mortes das amigas confirmou que as 2 perderam suas vidas com poucas horas de diferença. Diferentemente do caso de Thelma, a investigação foi capaz de encontrar um suspeito para os assassinatos das amigas ainda no mês de junho. A equipe do delegado Marcos Antônio, responsável pelas investigações e que na época trabalhava em Juazeiro do Norte, solicitou a quebra do sigilo telefônico das vítimas. E assim, no dia 23 de junho, o primeiro suspeito foi preso. O seu nome era Bernardo Fernandes Maranhão e ele foi encontrado na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e levado ao Ceará para dar esclarecimentos sobre o seu envolvimento com as vítimas no dia do crime. E a partir de então, as pecinhas desse caso foram caindo que nem dominó. As investigações levaram também à prisão de Gilmário de Araújo Ramalho, acusado de ser o executor das mortes. Depois, ao advogado Alfredo Couto e ao empresário Aníbal Couto, que eram primos e acusados de serem os mentores intelectuais, de serem os mandantes desse duplo homicídio. Só que era um fato um pouco interessante, porque os 2 viviam em Fortaleza, localizada a mais de 500 quilômetros do local onde Alexandra e Maria Eliane foram executadas. Mas então, qual seria a ligação dos mandantes com as vítimas? Por que a dupla encomendou as mortes das amigas? Bem, de acordo com a polícia e o Ministério Público do Ceará, Alexandra mantinha um relacionamento amoroso com Alfredo. Eles eram ficantes, peguetes, era um caso sem compromisso. Até que o advogado, o Alfredo, descobriu que a publicitária também se relacionava com outras pessoas lá por Cariri, e aí, tomado por ciúmes, por um sentimento de posse incontrolável, ele pediu a pistoleiros que acabassem com a vida de Alexandra. Como a amiga, a Maria Eliane, era confidente da publicitária, ela também foi morta como queima de arquivo. Depois de serem detidos, Alfredo Couto foi levado para o quartel do Batalhão de Choque e Aníbal Couto transferido para o quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar de Juazeiro do Norte. E logo se juntaram a eles Damião Laurentino de Souza, um outro acusado de envolvimento nesse duplo homicídio. Todos eles negavam a participação nos crimes. Mas por causa da suspeita de envolvimento dos primos, foram autorizadas pela Justiça escutas às ligações telefônicas de Alfredo Couto. Foram gravadas 22 fitas, transcritas em cerca de 800 páginas. Nas conversas não há confissão nem evidências de envolvimento, mas há indícios de tentativa de uso de tráfico de influência para mudar os rumos da investigação. Acontece que a família de Couto é conhecida no meio jurídico cearense, inclusive no Tribunal de Justiça. O Alfredo Couto era advogado e chegou a ser subsecretário de Estado durante a gestão de Adalto Bezerra, que governou o Ceará entre os anos de 1975 e 1978. Por sinal, ele quase chegou a ser indicado ao Tribunal Regional Eleitoral, o que só não aconteceu por causa da denúncia de seu envolvimento com a morte dessas mulheres. Como álibis para provar que ele não estava em Juazeiro do Norte no dia dos assassinatos, Alfredo Couto afirmou ter estado com políticos e desembargadores em Fortaleza. Então assim, né, esse era o círculo de amizade deles. Eu tava lá com o desembargador, eu tava ali com aquele político. E aí, como vocês podem imaginar, demorou pouco tempo para que o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, concedesse liminar em favor do amante de Alexandra. Em 6 de setembro de 2001, apenas 27 dias após ter sido recolhido ao Batalhão de Choque, Alfredo Couto ganhou liberdade.
Logo depois, o STJ concedeu também habeas corpus a favor de Aníbal Couto, e em 18 de outubro de 2001, 67 dias após a sua prisão, o empresário ganhou o direito de continuar a sua vida e tocar os seus negócios em Fortaleza, assim, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, ele continuou frequentando os clubes e as colunas sociais de alguns órgãos de imprensa da cidade, assim, na boa, sem ninguém incomodar ele, enquanto ele aguardava ali os desdobramentos do processo em liberdade. Os executores, no entanto, continuavam presos em Juazeiro do Norte. Até aqui, aparentemente, o crime cometido contra as amigas estava praticamente esclarecido. O inquérito foi concluído e encaminhado para a justiça, caso quase encerrado, né? Só que não, pois como eu avisei no começo desse episódio, o caso é cheio de reviravoltas. Um novo crime é cometido em março de 2002, e com ele, novos fatos e circunstâncias mudam os rumos das investigações. Edilene Maria da Silva Pinto Esteves, de 38 anos, era casada e mãe de 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 anos. Ela era também universitária e cursava economia na Universidade Regional do Cariri, uma conquista para ela, que havia anteriormente trancado o curso quando casou e teve os filhos. Aquela pausa, que muitas mulheres fazem logo que se tornam mães e decidem se dedicar em tempo integral aos primeiros anos de vida das crianças. Mas agora ela estava de volta, estudando, seguindo em frente e assim, estava tudo muito bem. Ela vivia um casamento feliz com o empresário Sérgio Esteves, sem relatos de problemas anteriores por parte de sua família. Ela também vendia planos de saúde para ajudar a complementar ali a renda da casa, para pagar uma conta ou outra, comprar um mimo para os filhos. E aí, no dia 9 de março de 2002, a Edilene recebeu um telefonema em sua casa, em Juazeiro do Norte, por volta das 9 da manhã. Era supostamente um cliente dela que demonstrou interesse em fazer um plano de saúde e a chamou para a encontrar no Shopping Cariri. Edilene foi, feliz por fechar um novo negócio. Entretanto, nunca mais retornou para sua casa, para seu marido e para os seus filhos. Quando Sérgio chegou em casa do seu trabalho naquela noite, ele estranhou a demora da esposa em voltar para casa e foi logo à polícia registrar um boletim de ocorrência. Foram 3 dias de intensas buscas, até que na tarde do dia 11 de março, os policiais da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte receberam um telefonema anônimo, informando que havia o corpo de uma mulher no Correntinho, na cidade de Barbalha. As diligências foram imediatamente iniciadas e o cadáver da vendedora foi encontrado, despido, com as mãos amarradas, a boca amordaçada, com um arame e um lenço no pescoço, já em avançado estado de decomposição. Isso acabou dificultando ali no início até mesmo a identificação de Edilene. A moto modelo Bis, pilotada por Edilene quando ela saiu de casa, havia sido encontrada momentos depois do descobrimento do seu corpo. A perícia constatou que a vítima foi estuprada antes de ser estrangulada. O velório de Edilene foi marcado pela emoção e pela sede de justiça. A dor e a revolta tomaram conta de todos os parentes e o Sérgio, o seu esposo, agora viúvo, não conseguia esconder a tristeza pela perda de sua companheira de uma vida toda. O enterro aconteceu apenas 2 horas após a chegada do corpo no Instituto Médico Legal de Fortaleza. Edilene foi a 4ª mulher barbaramente assassinada no Cariri em um período de 9 meses, seguindo o mesmo modus operandi. Por isso, as autoridades voltaram a ficar em estado de alerta. O delegado Tenório Brito, que assumiu o caso de Edilene, informou à família que naquele momento ainda não havia linha de investigação para seguir e tampouco suspeitos. A única pista possível era identificar quem foi o homem que entrou em contato com Edilene, a atraindo para o Shopping Cariri.
Por meio de testemunhas, a polícia foi capaz de apresentar um retrato falado de um homem que teria sido visto em companhia de Edilene na praça de alimentação do shopping, no dia em que ela desapareceu, por volta das 10 da manhã. Aliás, meia hora antes, às 9h30, a vendedora havia ligado para o marido para avisá-lo que ela iria à cidade de Missão Velha para negociar um plano de saúde. Foi por essas testemunhas e pelo retrato falado que chegaram até Hildebrando Antônio da Silva. Ele havia sido preso por participação em outro crime, mas uma testemunha confirmou que era ele o homem com quem Edilene esteve no dia de sua morte. O Hildebrando negou o envolvimento com o homicídio. Enquanto rolavam as investigações e diligências pela morte de Edilene, outra tragédia abalou a região do Cariri. Apenas 4 dias após o assassinato da vendedora de planos de saúde, um agricultor, com terror aparente na voz, ligou para a polícia para avisar que tinha encontrado, não um, mas 2 corpos no bairro de Baixa do Quaresma, em Missão Velha. Os corpos eram de 2 mulheres jovens que estavam despidas, amordaçadas com as próprias vestes, estranguladas e com seus corpos colocados um sobre o outro. As vítimas logo foram identificadas como sendo a coreógrafa Vanesca Maria da Silva, de 22 anos, e a copeira Maria Aparecida Pereira da Silva, de 27 anos. Vanesca era mãe de 2 crianças e há 2 anos dava aulas de dança voluntariamente na Sociedade de Apoio à Família. Ela era muito querida por suas alunas e a sua perda foi bastante sentida por todos que frequentavam aquele espaço. Já Maria Aparecida trabalhava como copeira no Hospital Santo Antônio de Barbalha e era comadre de Vanesca. As duas eram muito próximas e faziam tudo juntas. A irmã de Maria Aparecida, a Terezinha, disse em uma entrevista que no dia da morte da sua irmã, ela havia saído com Vanesca para fazer um exame de rotina e que a família estranhou a demora para que ela retornasse. A Terezinha afirmou: "Ela saiu e voltou para nós em um caixão, a gente numa ansiedade, esperando ela chegar, e nada. Quando pensamos que não, ela tá morta no caminho de Missão Velha, ela e a comadre dela. Isso aí foi muito triste para nós." Com a morte de Vanesca e Maria Aparecida, o número de assassinato de mulheres encontradas amordaçadas, amarradas e estranguladas subiu para 6 em um curto período de tempo. O clima era de pavor. A população estava em pânico com a possibilidade de que um serial killer estivesse atacando mulheres na região. A repercussão dos casos foi tão grande que o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, o general Cândido Vargas de Freire, e também o superintendente da Polícia Civil, o delegado César Wagner Maia Martins, foram até Juazeiro do Norte para acompanhar as investigações. A Polícia Civil reforçou o patrulhamento nas ruas e colocou mais homens e mais viaturas fazendo rondas para que a população pudesse se sentir mais segura. Essa comoção toda com o caso fez com que os velórios das amigas Vanesca e Maria Aparecida reunissem centenas de pessoas, o que obrigou a família de Maria Aparecida a mudar os seus planos ao transferir a despedida da copeira de sua residência para a Capela de Santa Terezinha, no bairro Vila Santo Antônio, na cidade de Juazeiro do Norte. Foi ali que Maria Aparecida foi sepultada. Uma fila foi formada para o último adeus e a maioria das pessoas eram estudantes e mulheres revoltadas com os assassinatos e com a falta de respostas das autoridades. Vanesca foi velada na cidade de Barbalha e os comerciantes abriram suas lojas à meia porta em sinal de luto e protesto. Cerca de 600 pessoas acompanharam o cortejo até a igreja de Nossa Senhora, onde outras 500 pessoas aguardavam para a missa de corpo presente. Foi em meio à tristeza e ao luto no velório de Vanesca que a primeira pista do caso surgiu. A avó de Vanesca, a aposentada Carmelita dos Santos, de 65 anos, chorava a perda da neta, abraçada aos seus bisnetos, enquanto dizia em alto e bom som que o ex-companheiro de Vanesca era um monstro. Carmelita declarou: "Ela perdeu a mãe muito cedo, fui eu quem a criou. Seu maior erro foi ter conhecido e se envolvido com aquele monstro com quem teve o segundo filho. Toda a cidade já sabe que ele é um criminoso e que está por trás dessa covardia." O homem citado por Carmelita é Rômulo Duarte Queiroz,
ex-marido de Vanessa, que, segundo testemunhas, costumava violentá-la e ameaçá-la de morte frequentemente. Cansado das agressões, a coreógrafa se separou do companheiro meses antes do seu trágico fim. E como muito homem por aí, Rômulo não aceitou o término do relacionamento e passou a perseguir Vanessa, exigindo uma reconciliação a qualquer custo. Uma amiga dela chegou a dizer que ele vinha à casa dela quase todas as noites. Vanessa não o queria mais, mas ele não a deixava em paz. Era muito violento. A última briga entre eles aconteceu 4 dias antes e o Rômulo bateu muito nela e jurou de morte. Rômulo realmente não era a flor que se cheire. Ele já tinha passagem na polícia por estelionato, tráfico de drogas e roubo de carros. No dia 14 de março de 2002, Rômulo teve sua prisão temporária decretada, apontado como o principal suspeito na morte das amigas, e foi recolhido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Segundo a polícia, Rômulo não concordava com a amizade entre a ex e sua comadre. Talvez na cabeça dele a separação pudesse ter acontecido por influência da amiga, e não pelas violências que cometia contra Vanessa. E por isso, com essa coisa na cabeça, ele teria matado tanto a ex quanto a amiga. Ou seja, era algo muito similar ao que tinha ocorrido com o caso de Luísa Alexandra e Maria Eliane, um ex que, por não aceitar o comportamento da mulher, assassinou tanto ela quanto a amiga. Mas não era só isso que os casos tinham em comum. A forma que morreram, a forma que o corpo foi encontrado, tudo indicava que os casos realmente estivessem ligados. Não só os 2 casos das 2 amigas, como também o caso de Edilene, a vendedora de plano de saúdes, e Thelma, a vendedora de joias. Enquanto se debruçavam sobre as investigações dos assassinatos anteriores, e mesmo com o reforço do policiamento na região, a polícia foi surpreendida com mais um assassinato na região do Cariri. Ana Amélia Pereira Alencar, uma estudante de apenas 22 anos, trabalhava no escritório dos Correios do Crato, cidade onde vivia com a mãe e uma prima no Parque Grangeiro. Ana estava grávida de 4 meses, grávida de um namorado que não queria muito assumir o bebê. De acordo com a sua irmã, Teresa Alencar, apesar de passar por uma gestação sem estar casada com o namorado, que se chamava André, a jovem não enfrentou nenhum problema familiar. Pelo contrário, foi acolhida pela mãe, que ficou muito satisfeita em ter um netinho, chegou até a comprar roupinhas para a criança. Enfim, a família deu todo o apoio para Ana Amélia. No dia 19 de abril de 2002, por volta das 9 da manhã, Ana saiu de casa dizendo que iria comprar um remédio em uma farmácia no centro da cidade, mas ela não chegou ao seu destino. Ana era uma menina caseira e que não passava a noite fora sem avisar. Ela sabia que a mãe ficava preocupada. Por isso, a família inteira estranhou muito e logo ficou extremamente preocupada sobre o paradeiro da jovem grávida quando ela não chegou em casa e não avisou nada. Ao denunciar o desaparecimento de Ana, logo a família foi questionada se talvez a menina não tivesse fugido por conta da gravidez. Mas não tinha motivos para isso. Não foi uma gravidez planejada, não foi, realmente, mas ela tinha todo o apoio da família. O primeiro lugar onde foram procurar foi na casa do André, o namorado e pai da criança. Questionado, o namorado disse que não sabia do paradeiro de Ana. A Teresa Alencar, a irmã da vítima, ela disse que André ligou algumas vezes para saber notícias de Ana, mas que ele não se envolveu muito ali nas buscas. Mesmo com essa indiferença do rapaz e as afirmações da família de que ele não queria a gravidez, a família não desconfiava da sua participação no sumiço da jovem. A investigação conseguiu chegar a algumas testemunhas que disseram ter visto Ana pegar carona em um veículo Voyage, na cor verde, na rua Pedro Felício Cavalcante, no bairro do Grangeiro, que era onde Ana morava mesmo. Então a informação meio que batia. As buscas ficaram focadas em encontrar o veículo para possivelmente chegar em Ana, ainda com vida. Mas uma ligação acabou com essa esperança. Através de um telefonema anônimo, a polícia ficou sabendo que o corpo de uma jovem mulher foi encontrado às 16 horas do dia 23 de abril por moradores do sítio Montalverne, a 20 quilômetros de Grangeiro. Assim como as vítimas anteriores, ela estava com os braços amarrados para trás, amordaçada, com partes do corpo queimado e em avançado estado de decomposição.
Alderico Alencar, o pai da vítima, foi o responsável pelo reconhecimento do corpo e, assim que chegou ao local, confirmou que se tratava de Ana Amélia. Seguindo a pista do carro verde, que uma testemunha viu Ana entrando no dia em que sumiu, a polícia chegou até o vendedor de medicamentos Francisco Mozuel da Silva, de 31 anos. Ele era proprietário de um Voyage verde e testemunhas o reconheceram parcialmente. E eu repito, parcialmente. Reconheceram ele parcialmente como o cara que estava dirigindo o carro verde quando Ana Amélia aceitou a carona. Mas o que realmente fez a juíza decretar a prisão do suspeito foram 2 fotografias da vítima encontradas no porta-malas do carro. Sim, gente, 2 fotos de Ana Amélia foram encontradas no carro de Francisco. Ou seja, tinha que ser ele. Era o carro que procuravam, tinha evidências da vítima dentro do carro, não tinha dúvidas, entendeu? E como disse o delegado Flávio Santos, esse era um indício muito forte de sua culpa. Era uma ligação direta entre ele e a vítima. Por isso, Francisco Mozuel foi preso e recolhido à cadeia pública do Crato e a sua transferência foi acompanhada por centenas de pessoas que gritavam por justiça em frente à delegacia. O assassinato de Ana Amélia foi a gota d'água para a sociedade do Cariri. Serviu como combustível para entidades que atuavam na defesa dos direitos das mulheres no Estado e também estudantes iniciaram ali uma mobilização para denunciar os casos de violência e cobrar respostas das autoridades. Não fazia sentido que houvesse suspeitos presos por alguns dos assassinatos cometidos desde meados de 2001 e que as mortes continuassem acontecendo com o mesmo modus operandi das anteriores. Tinha alguma coisa errada aí. As peças não estavam se encaixando. Assim, essas mulheres se reuniram para pressionar a polícia a, enfim, desvendar o que ligaria todos os homicídios. Essa peça-chave só chegaria à polícia depois de mais um crime. No dia 3 de maio de 2002, toda a trama que envolvia o assassinato das 7 mulheres do Cariri começou a ser desvendada quando 4 mulheres, sobreviventes de ataques de estupro na região, reconheceram o ex-bancário Sérgio Brasil Rolim, de 28 anos, como seu algoz. Após ter sido capturado e preso pela polícia, Sérgio Rolim não só assumiu os estupros, como também confessou ter matado 5 mulheres nos últimos meses. Eram elas Thelma, Edilene, Vanesca, Maria Aparecida e Ana Amélia. A princípio, Sérgio Rolim negou ser o autor da morte de Thelma, mas há um vídeo obtido pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em que ele também assume esse assassinato. E ele não caiu sozinho, não. Sérgio Rolim não era baú para guardar segredo e assim que foi preso, abriu a boca para contar que, ao lado do comerciante José Moreira Neto, de 38 anos, ele liderava uma quadrilha que agia na região do Cariri, que ficou conhecida como o Escritório do Crime. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime.
Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trailsport todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. O ex-bancário e então comerciante de veículos Sérgio Rolim pertencia à classe média alta da região e era muito benquisto pela sociedade do município de Crato, onde vivia com sua família. Solteiro, com segundo grau completo e uma boa aparência, o comerciante não tinha antecedentes criminais, não era visto como uma pessoa violenta e estava acima de qualquer suspeita. Educado e gentil, as vítimas não desconfiavam dos riscos que corriam em suas mãos e, de acordo com o próprio Sérgio, nenhuma delas resistiu ao seu convite para uma carona. Além da sua fachada de bom moço, ele utilizava outra para esconder a sua quadrilha, a de um lava-jato. A sede do escritório do crime ficava localizada dentro de um lava-jato desativado na rua Leão VIII, número 572, no bairro Salesianos. Segundo Sérgio Rolim, era lá que ele, juntamente com seus comparsas, planejava assaltos, roubos de carga, de carro, golpes e também mortes por vingança, por encomenda e queima de arquivo. Sobre os demais integrantes do escritório do crime, Sérgio limitou-se a apenas citar os seus apelidos ou sobrenomes. Ele diz que eram o Aracate, o Léo, o Chicão, o Bebeto, o Benerval, o Doce de Leite, o Mosqueteiro, o Brandão e os soldados da PM, Arimateia e André. Apesar de não encontrar os comparsas de Sérgio logo de cara, a polícia encontrou várias evidências das atividades criminosas da quadrilha dentro do lava-jato. Foram 2 escopetas calibre 12, um rifle 44, 6 facões, 2 punhais, uma baioneta, farta munição, fotografias, revistas eróticas, lança-perfume, 2 conjuntos de placas e caixas de fechaduras novas que eram provavelmente resquícios de alguma carga roubada pela quadrilha. Dos assassinatos, as evidências também eram plenas. O Sérgio Rolim chegou a participar da reconstituição de alguns homicídios e falou sobre a ocultação dos corpos, apontando locais e contando com riqueza de detalhes como havia matado suas vítimas. Mas talvez por estratégia da defesa, logo depois de confessar a participação nos assassinatos e estupros, o bancário passou a negar os crimes e, chorando muito, disse que foi torturado pela polícia para que assinasse as declarações. Essa alegação foi logo derrubada, já que Sérgio passou por exame de corpo de delito pelas mãos do médico legista Francisco Simão e nada foi encontrado que indicasse violência física. Segundo o legista, ele tinha apenas cicatrizes antigas. Pela revolta da população do Cariri e o risco à segurança do acusado, Sérgio Rolim foi transferido para Fortaleza em 5 de maio de 2002. Os inquéritos das mortes e casos de estupro contra Sérgio Rolim foram centralizados e presididos pelo delegado Luiz Tenório Brito, da Delegacia Regional de Polícia de Juazeiro do Norte.
Com a investigação a todo vapor, logo a polícia chegou ao nome de mais um integrante-chave da quadrilha e que trouxe informações que ajudaram os policiais a montar as peças do quebra-cabeça. Sérgio de Oliveira Silva, de apelido Aracate. Ele confessou envolvimento com a organização criminosa e contou detalhes das mortes de Edilene Esteves, Vanesca Maria da Silva, Maria Aparecida da Silva e da estudante Ana Amélia Pereira Alencar. Além disso, ele trouxe pela primeira vez à investigação informações que ligavam a essa série de assassinatos os casos de Luísa Alexandra e da amiga Maria Eliane, ocorridas em junho de 2001. Até então, acreditava-se que ambas foram assassinadas a mando do amante de Alexandra, o Alfredo, e também do seu primo Aníbal. Em seu depoimento, Aracate também esclareceu a motivação dos crimes. Queima de arquivo. De acordo com ele, todas as vítimas sabiam demais sobre as ações da organização criminosa, do escritório do crime, e passaram a chantagear os seus integrantes. Esse teria sido o gatilho para que o grupo desse início à série de assassinatos que tirou a vida de 7 mulheres. O cruzamento das informações também revelou a proximidade entre Sérgio Rolim e Bernard Maranhão, preso desde 2001, acusado de ser o executor do assassinato da Alexandra e da Maria Eliane. Sérgio Rolim visitou Bernard Maranhão na cadeia por mais de uma vez, e o local onde Maria Eliane foi encontrada morta é um terreno vizinho a uma propriedade da família de Sérgio Rolim, na Paraíba. Para estreitar ainda mais a conexão entre o escritório do crime e as mortes das 2 amigas em 2001, foi descoberto que Sérgio conhecia Maria Eliane. Aliás, ele ajudou Maria Eliane com a sua mudança para a casa de Alexandra. Com a quebra do sigilo telefônico das vítimas, ficou provado ainda que Sérgio Rolim ligou para elas várias vezes nos dias que antecederam a sua morte. Ainda segundo Aracate, a quadrilha recebeu R$10 mil como pagamento para as execuções das 2 mulheres. Os mandantes seriam um advogado de Fortaleza e o outro, um careca dono de postos de combustíveis no Cariri. O delegado Marcos Antônio, que também passou a atuar nos casos, disse que as descrições batiam com as do empresário Aníbal Couto e do advogado Alfredo Couto, ambos anteriormente acusados de serem os mandantes do duplo homicídio e que respondiam ao processo judicial em liberdade. Aníbal era calvo e dono de postos de gasolina, e o amante de Alexandra, o Alfredo, era advogado em Fortaleza. Aracate ainda disse que os mandantes eram parentes, e realmente batia tudo, pois Alfredo e Aníbal são primos. O motivo desse crime, segundo Aracate, seria porque as 2 garotas chantagearam e extorquiram Alfredo e Aníbal com informações que tinham sobre o envolvimento deles com o escritório do crime. Aracate ainda conta que os primos mandantes foram claros nas recomendações de como queriam as mortes de Alexandra e Maria Eliane. Elas deveriam ocorrer da seguinte forma: uma teria que ser queimada e a outra ter os dedos arrancados. E assim foi feito. Foi exatamente assim que os corpos de ambas foram encontrados. Os advogados dos acusados de serem os mandantes dos crimes consideraram fantasiosas a denúncia sobre a participação dos seus clientes nas execuções, mas a polícia garantiu que havia provas concretas do envolvimento deles no homicídio das mulheres. Assim, com a confissão de Aracate, ficava clara a participação da quadrilha nas mortes de Alexandra e Eliane, juntando a morte delas ao grande e volumoso caso do escritório do crime. O mesmo ocorreria com o caso de Vanesca e Maria Aparecida. A investigação concluiu uma coisa muito importante sobre Rômulo Duarte Queiroz, ex-marido de Vanesca e acusado do assassinato dela e de sua amiga Maria Aparecida. Ele era amigo de Sérgio Rolim e ligado à quadrilha escritório do crime. Sérgio Rolim admitiu explicitamente ter matado Vanesca e Maria Aparecida em uma entrevista que ele deu a uma emissora de televisão. O
programa inclusive foi ao ar, fornecendo detalhes de como as duas amigas foram levadas ao local e mortas. E Sérgio Rolim não estava sozinho. 2 testemunhas viram Rômulo conversando com as 2 vítimas no dia em que elas desapareceram, mas tinham medo de testemunhar contra os criminosos, e esse medo não era infundado. Até porque o que motivou Sérgio e Rômulo a matarem Vanesca e Maria Aparecida teria sido a possibilidade delas o denunciarem. Vanesca escutava muitas conversas de Rômulo e Sérgio dentro de sua casa. Ela sabia demais sobre os crimes praticados pelo marido e pela facção, o que acabou colocando o escritório do crime em risco. Ela era muito ameaçada pelo ex-marido, que a maltratava, e quando finalmente decidiu se separar, talvez ele tenha ficado com medo de agora ela o denunciar para valer. A família de Vanesca acha que a sua morte e da amiga pode ter sido isso, uma queima de arquivo. Rômulo Duarte Queiroz ficou preso por apenas 1 ano por roubo de carga, um outro crime da quadrilha, e depois ele foi solto. Nunca foi punido por nenhum dos assassinatos. Como se já não bastasse um criminoso, espancador de mulher, assassino, ficar em liberdade, o maldito ainda teve a pachorra de, em liberdade, fazer diversas ameaças à família de Vanesca. Uma pausa para vocês deixarem esse ódio passar. Pois é, né? Bem, logo depois das prisões de Sérgio Aracati e Sérgio Rolim em meados de 2002, outro integrante da quadrilha foi preso no Cariri. Quem antes Sérgio Rolim apenas mencionou como Léo, agora ganhava nome completo, idade e um rosto. Leandro Figueiredo Silva, de 19 anos, se apresentou na delegacia com um advogado. Ele acreditou que se fosse a delegacia com um advogado, ele não seria detido. Estava enganado. Logo após prestar o seu depoimento, ele ouviu voz de prisão, por ter sido citado pelos outros acusados como tendo envolvimento com os crimes. A verdade é que Leandro, sabendo da sua culpa, havia fugido para a casa de parentes na cidade de Milagres, mas ele decidiu se apresentar na polícia para limpar a sua própria barra e poder seguir a vida, sem precisar se esconder, fugir. Ele achou que ia sair pela porta da frente na delegacia. Ingênuo, né? Mal sabia que os seus comparsas já haviam o dedurado. Em seu depoimento, Sérgio Rolim revelou que Leandro participou da morte de Edilene Maria Pinto Esteves. De acordo com ele, a vendedora de planos de saúde estava em um ponto de ônibus próximo à rotatória de Juazeiro do Norte quando foi sequestrada por seus comparsas Doce de Leite e Negrinho Mosqueteiro e arrastada para um matagal na periferia de Barbalha. Lá, Leandro Figueiredo teria ajudado Sérgio Rolim a imobilizar, violentar e estrangular Edilene. Ela teria sido morta por causa de cheques, o que eu imagino ser dívidas com a quadrilha. Isso é o que os criminosos dizem, mas a família de Edilene não concorda com isso. Edilene era uma mulher que trabalhava, que estudava, era mãe de família, ela não tinha envolvimento nenhum com a quadrilha, nunca teve. Para sua irmã, Socorro, Edilene foi assassinada por estar no lugar errado e na hora errada. Teria sido vítima de um estupro coletivo que acabou em morte. Socorro relata: "Eu creio que na época já se fazia essas coisas de estupro coletivo e depois diminuíam a memória da mulher. Todas elas foram encontradas sem roupas, com as mãos amarradas, amordaçadas e com certeza estupradas por mais de um, por muitos. Na época não se falava nessa questão de estupro coletivo, mas eu creio que seja isso." Leandro, assim como Sérgio Rolim, José Moreira Neto, que era o outro líder do escritório do crime, e Hildebrando, o homem que uma testemunha reconheceu como quem estava com Edilene no dia do crime, todos esses foram denunciados pela morte de Edilene. Porém, nem todos foram a julgamento. A polícia não conseguiu ligar definitivamente Hildebrando ao crime, e ele logo foi liberado. Já José Moreira Neto não teve a mesma sorte de Hildebrando. Ele, que também era um dos líderes do escritório do crime, foi preso apenas 1 ano e meio depois do início das investigações, no dia 29 de agosto de 2003. O comerciante foi surpreendido enquanto dormia. Policiais invadiram sua residência, no mesmo local onde funcionava a sede da quadrilha, o algemaram e o encaminharam à delegacia. Em seu primeiro depoimento, ele negou todas as acusações, inclusive o envolvimento direto no assassinato de Edilene,
mas havia indícios suficientes para que sua prisão fosse mantida, e assim a justiça o fez. Sobre a morte da estudante Ana Amélia, além de confessar a autoria do assassinato, Sérgio Rolim revelou como ele incriminou Francisco Mozuel pelo crime. Lembram do Voyage Verde em que Ana foi vista? Pois então, o carro visto por testemunhas pertencia, na verdade, a Rolim e não a Francisco. Mas acontece que na tentativa de se livrar das suspeitas, o verdadeiro assassino plantou as fotos da vítima no veículo de Francisco, que possuía um modelo igual ao utilizado no crime. Muito malandro, gente. E assim, né? Ele não estava nem aí que um inocente seria culpabilizado pelos seus bárbaros crimes. E tadinho do Francisco, que realmente ficou preso pelo crime de outro, né? E assim, só pelo fato de ter um carro similar ao utilizado para levar Ana ao local onde ela foi assassinada. Ainda bem que logo perceberam e ele foi liberado. E, gente, isso me lembrou muito o caso que eu já contei aqui no podcast do maníaco do Anchieta, né? Onde 2 homens foram presos por serem confundidos com o verdadeiro maníaco. Só que esses ficaram anos e anos na cadeia. Eles não tiveram a mesma sorte de Francisco de logo ser inocentado pelo erro na investigação. Bem, finalmente ficava claro que as 7 mortes das mulheres não se tratava de um serial killer. Tudo era obra de uma quadrilha com a intenção de exterminar traidores ou delatores em potencial. Uma das leis do escritório do crime era não tolerar dedo duro, né? Traidores. E só relembrando que essa coisa delas serem envolvidas com a quadrilha, de serem dedo duro, de saber demais, é uma coisa que veio da boca dos próprios assassinos. As famílias das vítimas não concordam com essa versão. Bem, ao chegar finalmente no esclarecimento das 7 mortes das mulheres do Cariri, a polícia acabou se deparando ainda com a morte de um homem. Já que ele estava disposto a colocar todas as cartas na mesa, o Aracate também ajudou a esclarecer a morte do motoboy Ricardo Guilhermino dos Santos, o Neném, que pagou com a vida a delação de um assalto realizado pelo grupo no centro de Juazeiro do Norte. O escritório do crime havia participado do roubo de um supermercado. Entre os membros envolvidos na ação estavam Sérgio Aracate, José Moreira e Sérgio Rolim, de onde eles levaram R$15 mil. No dia seguinte, Rolim descobriu que Ricardo Neném denunciou o grupo à polícia e então ele armou uma cilada para matá-lo. O Ricardo Neném trabalhava ali para a quadrilha também. E nesse belo dia, ele deveria fazer uma entrega de crack em um bordel. E ao chegar lá, ele foi rendido e enforcado por um cinto pelas mãos do próprio Sérgio Rolim. Outros 4 homens teriam o segurado para facilitar o homicídio e ainda receberam R$100 cada para sumirem com o corpo do mototaxista. Gente, o escritório do crime não dava mole para ninguém e por isso muitas testemunhas simplesmente se recusavam a testemunhar. E apesar dos suspeitos estarem presos, era difícil fazer com que o processo andasse para frente. As famílias das vítimas, sedentas por justiça, começaram uma nova batalha. Dessa vez não contra os criminosos, mas contra a morosidade do sistema judicial brasileiro. Para viabilizar essa luta, juntaram-se à causa das famílias movimentos em defesa das mulheres, como a Frente de Mulheres do Cariri, a deputada estadual à época dos crimes, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, Iris Tavares, e o deputado estadual Renato Roseno. Juntos, eles buscaram dar visibilidade aos casos e à lentidão da justiça. E em 2004, conseguiram que membros do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana visitassem o Crato para levantar informações sobre o andamento dos processos. O que descobriram foi que o processo não estava lento à toa. O que se estabeleceu no caso foi uma rede de tráfico de influência e ameaças às famílias das vítimas, que tornava qualquer julgamento e condenação dos membros do escritório do crime praticamente impossível.
O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é um órgão vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, preparou um relatório completo em março de 2004, trazendo à tona algumas verdades assustadoras. Denúncias retiradas desse relatório davam conta de que a família de Sérgio Rolim, especialmente o seu pai, Silvio de Souza Rolim, ameaçava os parentes das vítimas que buscavam justiça. Por sinal, Sérgio teve muito a quem puxar, viu? O Silvio Rolim era acusado por fraude em seguros através de incêndio proposital. Ele mandou uma pessoa fazer um incêndio e depois mandou matar o autor do incêndio que ele tinha encomendado. E por isso ele recebeu R$1 milhão do seguro. Então, quando ele ameaçava as famílias das vítimas, não era pouca coisa não. Não era brincadeira, era coisa de se levar a sério, pois as famílias estavam lidando não só com o assassino de seus parentes, do Sérgio, que estava atrás das grades, mas agora também com outro assassino, o Silvio, que estava em liberdade, os ameaçando e pronto para matar de novo se fosse preciso para proteger o seu filho e a sua quadrilha. O relatório do Conselho também apontava que a dificuldade das famílias de protestarem contra a demora do andamento dos processos, que é um direito garantido por lei, por sinal, não estava sendo respeitado. Isso porque o advogado de Sérgio Rolim, o Erlânio Rodrigues, ele costumava comparecer aos protestos realizados pelas famílias para intimidá-las. Tudo isso com o consentimento da juíza responsável pelo caso, a magistrada Lúcia Falcão. Gente, não é o maior absurdo? A juíza simplesmente desrespeitava um direito garantido na Constituição brasileira ao solicitar que fossem encerradas todo e qualquer protesto feito na porta do fórum. Essas ameaças, gente, eram bem violentas, tá? Não era só a presença de Erlânio ali que era intimidadora. A irmã de uma deputada estadual, que não teve o seu nome divulgado, mas que provavelmente se tratava da deputada Iris Tavares, que ela representava o povo, atuando ali diretamente nesse caso, ela foi fotografada durante uma manifestação e no dia seguinte teve o seu carro perseguido, colidido e os vidros quebrados para a intimidar. Além disso, a juíza proibiu a entrada dos parentes das vítimas no fórum, mas ela não se importava em permitir o acesso dos familiares dos réus. Dessa forma, era muito difícil as autoridades acatarem as versões da família das vítimas. E não parava por aí, não. A magistrada Lúcia Falcão era casada com Sóstenes de Carvalho do Nascimento. E quem era Sóstenes, você deve estar se perguntando? Bem, ele era um policial civil da unidade de Várzea Alegre na época e que tinha ligações estreitas com ninguém mais, ninguém menos que Erlânio, o advogado de Sérgio Rolim. Não só Sóstenes, mas também Flávio dos Santos da Silva, que participou das investigações quando Ana Amélia foi morta. Era tudo amiguinho do Erlânio Rodrigues, advogado do líder do escritório do crime. Ou seja, gente, complicated. A juíza jamais deveria atuar em um caso onde havia relacionamento pessoal entre o advogado de um réu com o seu companheiro, Ela estava ali completamente influenciada, era algo muito direto. E toda ação ou atitude que ela tomasse seria colocada em xeque pela sociedade do Cariri, que foi o que aconteceu. A exemplo, teve a rejeição da denúncia apresentada pelo Ministério Público no processo de Ana Amélia, dificultando ali o andamento desse caso. Era tudo estranho, no mínimo estranho. Também teve destaque no relatório do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana a movimentação de Alfredo Couto e de Aníbal Couto em torno do caso. Eles usaram a sua influência para estabelecer contatos na tentativa de desviar as atenções da mídia e da justiça sobre as suas participações como mandantes das mortes de Alexandra e Maria Eliane. E o que eles faziam? Eles entravam em contato com desembargadores, com deputados e questionavam a atuação dos promotores e da equipe da Polícia Civil no caso, sempre desqualificando todo o trabalho de investigação e, claro, tirando o próprio corpício fora. O relatório dizia também que até o delegado Marcos Antônio, um dos responsáveis pela condução do inquérito desde o início, precisou retirar a sua família do Cariri, pois ali ficou perigoso para eles.
Ele era um dos poucos que queria realmente colocar e manter os criminosos atrás das grades. Eu vou ler um trecho do documento que fala sobre o delegado Marcos Antônio. Logo que começou a investigação, foi um período difícil na vida dele. Ele teve que tirar a família toda daqui. Todos os canais que eles procuravam estavam comprometidos. O inquérito dormia debaixo da cama dele. Ele compartimentava tudo. Houve e há influência de desembargadores para dificultar o andamento deste caso. Como trabalhar assim, né? Como fazer um processo andar se você precisa esconder o inquérito debaixo da sua cama com medo de, sei lá, de alguém sumir com ele, queimar o seu inquérito, dizer que nunca existiu? Complicadíssimo, né? E isso tudo foram informações valiosas levantadas pelo Conselho 3 anos depois da primeira morte, 3 anos após o assassinato de Thelma. Além da visita da comissão do Conselho, o caso do escritório do crime e dos grupos de extermínio no Ceará também foram tema de uma comissão parlamentar de inquérito em novembro de 2005. O intuito da CPI era pressionar o andamento dos processos, especialmente o de Thelma, a primeira vítima da quadrilha, que apesar de ter sido morta de maneira bárbara e cruel, estava com o processo parado nas gavetas do judiciário. Paralelamente às denúncias e ao desenrolar dos processos, a defesa de Sérgio Rolim trabalhava para conquistar o quê? Um habeas corpus para o executor dos assassinatos. Eles queriam colocar o cara na rua. E pior, até aí a defesa tá fazendo a parte dela, né? Conseguir um habeas corpus. Mas o pior é que a Procuradoria-Geral da República concedeu parecer favorável ao pedido. Quando essa notícia se espalhou, cerca de 300 pessoas organizaram e participaram de uma manifestação em janeiro de 2004 com cartazes e panfletos onde pediam que a sociedade se mobilizasse contra essa decisão da Procuradoria-Geral da República. Precisavam manter Sérgio Rolim, um assassino, estuprador, ladrão, enfim, líder de uma quadrilha mortal, atrás das grades da Penitenciária Industrial Regional do Cariri, onde ele estava. Um abaixo-assinado organizado pela União de Mulheres Cearenses pedia para o Supremo Tribunal Federal não aceitar o pedido de habeas corpus. Menos de um mês após o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, em 3 de fevereiro de 2004, todos puderam respirar aliviados, pois a segunda turma do Supremo Tribunal Federal em Brasília negou o pedido da defesa de Sérgio Rolim e o homem continuou preso. Amém? Amém. Agora só faltava o julgamento. E mais uma vez, as famílias das vítimas se uniram para cobrar justiça da justiça. Socorro, a irmã de Edilene, uma das vítimas, conta um pouco sobre isso. O movimento de mulheres me procurou na época e eu pensei que seria bom a gente juntar o nome da minha irmã com as demais, porque todas foram assassinadas, né? Então não vi por onde não somar, já que seria até melhor para se fazer justiça, e realmente foi, porque fortaleceu muito. Tivemos mais força e com o apoio de movimentos de mulheres de todo o estado, conseguimos justiça. É muito doloroso, mas é isso. Nós somos fortes no sentido de ser uma pequena estatística que consegue justiça. Os movimentos sociais e a pressão familiar em volta dos casos das 7 mulheres mortas pelo escritório do crime começaram a surtir efeito no início de 2006, quando o primeiro julgamento ocorreu. Em agosto de 2006, Sérgio Rolim foi condenado pelo Tribunal do Júri do Crato a 18 anos e 8 meses de prisão pela morte do mototaxista Ricardo Guilhermino dos Santos. E pelo mesmo crime, Sérgio Aracati já havia sido condenado a 18 anos de reclusão em 2004. O caso da estudante grávida Ana Amélia Alencar foi julgado em setembro de 2006. Sérgio Rolim sentou no banco dos réus e foi condenado a 22 anos de cadeia pelo homicídio. 2 meses depois, foi a vez do caso de Edilene Maria Pinto Esteves ir a julgamento. Durante todo o depoimento de Sérgio Rolim, o acusado não respondeu a nenhuma pergunta, afirmando sempre que não teria nada a declarar e que queria permanecer em silêncio. Vale dizer que durante a acariação feita entre ele e Leandro, os dois estavam sorridentes, trocavam olhares, pareciam bastante confiantes de que nada aconteceria com eles.
O júri popular condenou Sérgio a 28 anos de reclusão por unanimidade pelo homicídio de Edilene. Os outros acusados de participação no crime, Leandro Figueiredo e José Moreira Neto, também sentaram nos bancos dos réus no mesmo ano e foram condenados a 23 anos e 6 meses de prisão e a 25 anos de reclusão, respectivamente. O quarto julgamento só viria a ocorrer 7 anos após o assassinato de sua primeira vítima. No dia 14 de novembro de 2008, a Justiça condenou Sérgio Rolim a 21 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato da vendedora de joias Thelma de Souza Lima. A sessão foi realizada no Fórum do Crato e não contou com a presença do réu, o que não impediu o prosseguimento dos trabalhos. Quando parecia que os julgamentos iam engrenar e as famílias das vítimas finalmente teriam as respostas que tanto aguardavam, houve uma pausa de quase 14 anos até que Sérgio Rolim sentasse novamente no banco dos réus. Isso quer dizer que as famílias de 4 outras vítimas, as famílias de Alexandra, Maria Eliane, Vanesca e Maria Aparecido, aguardaram quase 20 anos até ver a justiça sendo feita pelas mulheres que amavam. Não só precisaram passar por essa agonia da espera, como precisaram ver a imagem das vítimas ser degradada pelos delegados envolvidos no caso. Em entrevista em 2021, o delegado Marcos Antônio associou as vítimas ao escritório do crime, basicamente falando que elas tinham culpa pela morte, já que se envolveram com criminosos. Tal declaração desencadeou uma forte reação de diversos movimentos de mulheres que estavam ali tentando justiça pelo caso. Elas divulgaram uma carta aberta para repudiar e expor indignação às declarações. Segue um trecho da carta. É uma triste história desde 2001, que culmina com o bárbaro extermínio de mulheres na região do Cariri. Vidas foram ceifadas e abriram feridas profundas no seio das famílias. 20 anos depois do extermínio praticado pelo agrupamento conhecido como Escritório do Crime, vem à tona entrevista publicada pela TV Verdes Mares em 3 de junho, com o discurso do delegado da Polícia do Crato, Marcos Antônio, sustentando a tese absurda da conveniência e culpabilidade das mulheres vítimas dos mandantes empresários do crime e dos seus assassinos de aluguel. O julgamento de Sérgio Rolim pelas mortes das comadres Maria Aparecida Pereira da Silva e Vanesca Maria da Silva foi marcado para o dia 25 de novembro de 2022, uma data simbólica, já que é também o Dia Internacional da Luta contra a Violência sobre a Mulher. Familiares, amigos, estudantes de direito, militantes dos direitos humanos e os movimentos de mulheres que se organizaram por mais de 20 anos cobrando justiça estiveram no fórum para acompanhar o júri. A defesa do réu sustentou a tese de que não havia provas materiais da autoria de Sérgio Rolim nos assassinatos de Maria Aparecida e Vanesca. Uma estratégia bem cara de pau, né? Pois na época, o próprio réu levou a polícia e jornalistas ao local do crime e contou detalhes de como teria matado as duas. Por isso mesmo, a defesa não colou. Os jurados decidiram que Sérgio Rolim era culpado e ele foi condenado a 32 anos e 6 meses de reclusão pelo extermínio das amigas. O último julgamento relacionado aos casos de assassinato do escritório do crime aconteceu agorinha, em 28 de setembro de 2023. Sim, na semana passada, é recente. Aliás, esse trechinho aqui eu tô regravando para poder adicionar essa nova informação para vocês. Depois de 22 anos, o caso das amigas Luísa Alexandra e Maria Eliane Gonçalves teve um desfecho. Nesse caso, o Sérgio Rolim, apesar de todas as outras provas providenciadas anteriormente, nos anos passados, apesar de tudo, ele não chegou a ser indiciado nesse caso específico. 5 pessoas foram presas e denunciadas pelo Ministério Público, mas só 4 foram pronunciadas pelo juiz.
foram eles Aníbal Couto, que teria sido namorado de Luísa Alexandra e mandante do crime, o seu primo Alfredo Couto, também mandante do crime, o Bernard Maranhão, que era parte ali do escritório do crime e teria sido o executor das vítimas nesse caso, e Damião Laurentino, que participou do crime também ao buscar as vítimas em casa horas antes da execução. Desses 4, ninguém pagou pelo crime. Aníbal Couto e Alfredo Couto já estão com mais de 80 anos de idade e, para eles, o processo prescreveu em 2015. Bernard Maranhão, ele já tinha sido solto e foi morto aos 47 anos no dia 24 de outubro de 2010 em Maceió. Restou apenas Damião, que foi a julgamento na semana passada, setembro de 2023, e foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Juazeiro por falta de provas, faltas de evidências que ligassem ele ao caso. Ele, na verdade, nem chegou a sentar no banco do réu, pois não foi localizado e acabou sendo julgado à revelia. Enquanto isso, Sérgio Brasil Rolim, hoje com seus 50 anos, permanece detido na Penitenciária Regional Industrial do Cariri desde que foi preso em 2002. Ele soma mais de 120 anos de condenação, mas vale lembrar que ele não vai ficar todo esse tempo na cadeia. Na época de sua condenação, o Código Penal, em seu artigo 75, afirmava que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Em 2019, isso foi estendido para 40 anos. Mas o fato é que Sérgio Rolim já cumpriu 20 anos dos 30 anos a que ele pode legalmente cumprir na cadeia. E em breve deve voltar às ruas. E esse é o complexo caso dos assassinatos em série cometidos pela quadrilha cearense Escritório do Crime. Bem, fiquem ligados lá no Instagram do Café com Crime, que amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos relacionadas a esse caso. Teremos as fotos das vítimas, de Sérgio Rolim e de tudo mais o que eu encontrei durante essa pesquisa. Já aproveitem também para deixar lá o seu comentário sobre o que acharam desse caso. Na quarta-feira, que vem, eu volto com mais um caso e já deixo aqui uma dica, que é um caso bem conhecido. Um assassino em série bastante marcante da década de 60 e 70. Fiquem aí com esse spoilerzinho, que só quem escuta o episódio até o final vai ter. Até daqui 15 dias, e até lá, enfrentem tudo por justiça, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas para esse episódio foram G1, Diário do Nordeste, Assembleia Legislativa do Ceará, Associação Cearense do Ministério Público, Estadão, Folha de São Paulo, Relatório do Conselho de Direitos Humanos, Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Extermínios no Nordeste, Ceará Notícia, Globoplay, Jornal do Cariri, TV Verdes Mares, Bom Dia Ceará, Jornal MD, Portal No Olhar, Jornal O Povo, A Tese, Feminicídio no Ceará, Machismo e Impunidade, escrito por Maria Helena de Paula Frota e Vivian Matias dos Santos, portal do deputado estadual Renato Roseno, e um agradecimento especial a Socorro Pinto, irmã da vítima Edilene, que nos encaminhou um dossiê com várias matérias da época para enriquecer a pesquisa sobre o caso. Obrigada!